Graça e paz, irmãos. Amém? Para mim é um motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez, contemplando ao nosso Deus, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de toda a glória, de todo louvor. Amém? Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia em 1 Crônicas. Desculpa, irmãos. Segunda Reis. Eu falei crônica. Pertinho. Espera aí. 1 Reis 17, do 1 ao 16. Peço aos irmãos licença, vou tirar o sapato para que Deus possa fazer o que Ele quer em nossa vida. Porque aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Podemos ler? Toda a igreja já achou? Diga amém. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, diz a Acabe: tão certo como o Senhor, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querité, fronteiras do Jordão. Beberás da torrente e ordenei ao corvo que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto às torrentes de Querité, fronteiras do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passado o dia, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então, lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepte, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vos prepara esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-eis e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo
e para os teus filhos. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa. Muitos dias depois da panela, a farinha não se acabou, e na botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Eu quero dizer para vocês nessa noite, o Senhor, Ele é tremendo. No domingo passado, o pastor Tiago falou sobre que nós não devemos temer. Não devemos temer, porque Deus é conosco. Amém? Então, isso é importante, estar testificando a mesma palavra, porque é o mesmo Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, coloque agora sua mão sobre a cabeça e diga para o Senhor: Senhor, coloque em mim agora o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, a sandália do Evangelho, o escudo broquel. Pai, eu te peço, leva a mente dos teus servos ao teu trono. Senhor, os seus ouvidos ao teu trono, para que as tuas palavras que vai ser semeada, elas tenham fruto no nome de Jesus. Amém? Quero dizer para você, o tema da nossa mensagem hoje se chama providência. A providência de Deus para as nossas vidas. E, segundo o texto que nós acabamos de ler, ele fala muito claro que havia uma história, penso eu, que naquele tempo e que vocês hoje já ouviram falar muito, falando de Elias e a viúva de Serepta. Eu creio que vocês já ouviram muito dela. Então, hoje, nós vamos estar levando um pouco esta palavra para você. E eu quero dizer nesta noite que Elias, irmãos, ele era um homem chamado de profeta. O profeta de Deus. E ele sabia muito bem o que Deus era capaz de fazer. Serepta era uma cidade que ficava ao redor de Israel. Ficava uma cidade afastada de Israel. E era governada pelo rei Acabe. E todo o povo, o que acontecia lá? Era todo o povo pagão. Elias, de repente, irmãos, com medo de morrer, porque a esposa de Acabe, que se chama Jezabel, queria matá-lo. Elias disse: 3 anos e 6 meses terás fome, terás sede, não vai chover. Ele disse, segundo a minha palavra. Por que ele disse isso? Porque era homem de Deus, e Deus vela pelos homens de Deus. E ele disse bem claro, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. E ali, o que aconteceu? O Senhor chamou Elias e disse, Elias, sai daqui. Por que ele falou sai daqui? Porque Jezabel queria matá-lo. E ele disse, sai daqui e vai para a cidade chamada Querité. E ele foi. Irmãos, ele não perguntou. Por quê? Ele simplesmente obedeceu. E foi. E ao chegar lá, ele disse, para onde? Para Querité? Vamos. Chegou em Querité. Aconteceu o milagre de Deus. O milagre de Deus aconteceu naquela cidade. Por quê? Ele, irmãos, era alimentado pelo couvo. O que era couvo? Era os urubu, era os abutres. Então, onde foi que você já viu um urubu que só serve para pegar carniça, levar alimento para o homem de Deus? Realmente é um milagre. E isso aconteceu naquela cidade.
E de repente, chegou o primeiro dia, Deus mandou o abutre levar de noite com carne, mandou os abutres levar de novo de manhã, e ele ia. De manhã, ele saía e ia até o rio. Quando chegava no riacho, se banhava e bebia dele, voltava novamente. E chegando lá, ele dizia de novo: Senhor é fiel, o Senhor tem sustentado a minha vida. E ele foi no segundo dia, irmão. Foi no terceiro dia. Chegando nesse terceiro dia no riacho, o que aconteceu? O rio começou a estreitar. O rio começou a estreitar. E ele disse: meu Deus, o rio está estreitando. Não é possível. Voltou de novo para aquela cidade e disse assim: vou amanhã novamente. Aí o povo veio novamente, trouxe seu alimento e deixou a carne, deixava o pão, saciava Elias. Quando chegou no quarto dia, irmãos, o que aconteceu? O rio secou. O rio secou, o riacho secou. Quem é que pode secar um rio? Quem é que pode fechar a madre? Quem é que pode totalmente fechar? Só o Deus Todo-Poderoso. Só Ele é quem fecha, só Ele é quem seca. Não tem ninguém nesse mundo, não tem ninguém fora dele que pode fechar e secar um riacho. Eu digo para você nessa noite, se na tua vida está acontecendo um estreitamento, não pense que esse estreitamento é o diabo. Esse estreitamento que aconteceu na sua vida é porque está chegando um renovo de Deus na tua vida. E esse renovo de Deus é preciso você ser estreitado. É preciso você dizer para Deus: Senhor, aonde eu estou errando? Aonde eu estou? O que aconteceu? Por que está estreitando? Não pense que isso tudo foi o teu inimigo. Foi o próprio Deus. Quando Ele quer, Ele fecha a porta. Quando Ele quer, Ele abre porta. Quando Ele quer, Ele alarga as portas. Tira todo o estreitamento. Mas eu digo para você nessa noite, Elias foi um homem segundo o profeta que Deus chamou. Ele simplesmente, irmãos, agradava a Deus. E quando isso aconteceu, quando esse estreitamento chegou, Elias disse: e agora? O que é que eu vou fazer? Já não tem mais como eu comer. Já não tem mais rio. Não tem quem me traga comida. O que é que eu vou fazer? Aí Deus disse: sai. Sai daqui e vai para Serepte. Vai para a cidade chamada Serepte. Porque lá tu vai conhecer uma mulher. E esta mulher vai te dar de comer. Assim diz as Escrituras. E ele foi. Chegou em Serepte, irmão. Cidade de povo pagão. Cidade que mata discípulo. Cidade que mata profeta. Cidade que maltrata os profetas de Deus. Povo que não acredita em Deus. Totalmente descrédito. Descrente. Não são religiosos. Buscam outros deuses. E Deus mandou ele lá. Eu digo para você, quando ele chegou lá, ele viu a mulher e ele disse para ela: mulher, traz para mim uma vasilha d'água. E ela, irmãos, não interrogou, ela não perguntou. Agora está o segredo. Por que isso? Porque ela já sabia que ele era o homem de Deus. Ela já sabia, porque Deus já tinha avisado: vai, fica naquele lugar que tu vai conhecer um homem, um profeta meu, e lá ele vai te pedir algo, e tu vai saber que é ele. E ela fez isso. Chegando lá, ele disse: traga para mim uma vasilha d'água. Ela simplesmente, irmãos, voltou para lá e foi buscar a água. Antes dela chegar, ele disse: traga para mim um bolo. Ela disse: meu Senhor, lá em casa só tem um punhado de farinha. Lá em casa só tem um azeite. Não tem como eu fazer isso. E ele disse: faça para mim um bolo primeiro. E depois faça para você e seu filho.
Por que isso aconteceu, irmão? Existiu o primeiro passo. Você precisa querer. Quando Deus fala, Ele confirma o que tem para falar. Deus manda dizer para você nessa noite que tem um cadastro amarrado nos teus pés. Mas Ele vai desatar, porque Ele quer você na obra. Ele tem obras grandes na tua vida. Deus disse a mim que, olha, tem um cadastro, mas eu vou desamarrar nesta noite. Deus vai te fazer um homem próspero. Deus vai abrir portas e mais portas para você. Você vai dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Nós vamos orar quando terminar, porque o Senhor tem bênção para a tua vida. E eu digo para você, o Senhor, Ele quer de nós, primeiro passo, querer. O que é querer? É querer fazer a vontade de Deus. Se nós não chegarmos a fazer isso, não adianta nada. Acabei de aceitar Jesus. Estou lá. Glória, aleluia, e não dá um passo para o Senhor. O que é dar um passo? Buscar em oração, buscar em jejum. Irmãos, não é só de ficar, se quiser ficar em pé para orar, Deus também aceita. Se quiser ficar ajoelhado, Deus quer o teu coração. Mas é preciso descer na olaria de Deus. Deus só muda quem quer. É como o pastor acabou de falar. O pastor Tiago disse que nós temos que querer. Querer. Se não tiver, isso Deus não tem como te abençoar. Como Ele vai te mudar se você não dá um passo para Ele? Segundo passo, obediência. Nós temos que ser obediente. Aquela viúva, ela foi obediente. Ela não disse, nem interrogou, nem disse, não, eu não vou. Ele disse, vai. E ela disse, agora. Foi, virou. Quantos de nós, irmãos, ia dizer, imagina, eu não tenho nada lá em casa, vou fazer para esse homem estranho? Não vou, não. Ela não olhou isso não, meu irmão. Ela olhou que ele era um homem de Deus. Ela sabia que dele ia vir bênçãos e mais bênçãos. Porque existe homens de Deus ainda na terra. Existem homens e mulheres que fazem a vontade de Deus. Então, nessa noite eu estou dizendo para você, o Senhor quer que nós obedecemos. Eu digo para você, em relação à obediência, Neemias era um homem que temia ao Senhor, um homem que orava, um homem que jejumava, um homem que buscava ao Senhor. E de repente, destruíram todo o muro de Jerusalém, e ele ficou triste, começou a ficar cabisbaixo, não sabia o que fazia. Ele disse, o que eu faço? Aí de repente ele disse, eu vou orar, vou buscar o Senhor, para poder mover o coração do rei. E ele fez isso, meus irmãos. Ele orou. Quando de repente o rei chamou. Vem aqui, Neemias. Neemias, presumo eu, com a cabisbaixo, com os olhos cheios de lágrimas. E ele disse, Neemias, o que tu tens? Ele disse, meu rei, minha família toda, está tudo em lástima, tudo em miséria, destruíram todo o muro de Jerusalém, eu não sei mais o que fazer. E ele disse, o que tu queres? O rei perguntou, o que tu queres? Eu quero ir e reconstruir os muros. O rei disse, não só vai, eu vou te dar escravo, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar terras, eu vou te dar uma carta para quando você chegar na fronteira. Olha aí a obediência. A obediência é o princípio, irmão, para a gente alcançar alguma coisa. Para chegar em determinado lugar, é preciso obedecer. Deus disse que o princípio de tudo é o temor. Sem o temor, nós não chegamos em lugar nenhum. Eu digo para você, primeira coisa, qual foi a primeira coisa para a gente ter uma vida bem-sucedida? Fala aí para a minha igreja. Qual é a primeira coisa? Querer. Muito bem. Vamos de novo. Qual é a primeira coisa? Querer. A segunda coisa? Muito bem. Estão ficando afiados. No final todo mundo vai saber. Então, isso é importante. E a terceira coisa que faz com que nós possamos ter uma vida regrada diante do Cordeiro de Deus é a submissão, é a oração, é o jejum, é a busca com Deus.
Se nós não tivermos isso, não vamos chegar em lugar nenhum. A igreja só cresce com oração. Eu digo para você, jovem, que está aqui, você é um pedaço da igreja. É você que faz com que a igreja cresça. Se hoje não tem alguém nessa cadeira, a culpa é nossa. Porque nós não estamos orando, nós não estamos pagando preço. Não é só o pastor, não, porque ele está à frente, ele que tem que orar. Não, começa de nós, precisa ser de nós. Se nós não dermos um passo e orar o pastor, nada funciona. Eu quero dizer nesta noite, um e o outro, nós precisamos um dos outros para chegarmos em algum lugar. Quando o pastor pedir para você fazer alguma coisa, não seja rebelde. A palavra de Deus fala bem clara, que os rebeldes não entrarão no reino dos céus. Quantos pais falam grosso, brigam com seus filhos, os filhos viram rebelde? Pais, tenham sabedoria. Tenham sabedoria como falar com seus filhos. Filhos, obedeçam seus pais, porque é o princípio de tudo. Eu digo para você, não é falando bem dos meus sobrinhos, não, mas são sobrinhos que me trazem alegria. Eu digo deles porque eu convivo com eles, eu conheço desde pequenos. Então eu sei a lida deles. Sueli falou, é João, vai ali fazer isso. Na hora. É Maria, vai ali e faz isso. Na hora. Eles não questionam. O pai, mesmo não estando no caminho, ele diz, vá para a igreja. E ele diz, não vou, não. Vai. Edmilson não é evangélico, mas ele tem um princípio. Devido à esposa que tem, que é a pastora Sueli, Deus tem tratado com essa família. Eu quero dizer para você, jovem, obedeça a seus pais, obedeça a seu pastor. É um princípio para ter uma vida feliz aqui nessa terra. Obediência. Se nós não fizermos isso, não vamos chegar em lugar nenhum. Temos que ser obedientes a Deus. A obediência é um princípio. E Deus quer isso de cada um de nós. Porque se nós não chegarmos a esse patamar, a essa visão, o que Deus quer para a minha vida e para a tua vida, filho, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Deus manda dizer para ti, filho, grande é a luta que tu tem passado. Grande é a luta, mas Ele diz que Ele é contigo. Tu não tem do que temer. Não olha para o lado, não olha para o outro, não. Tu olha para aquele que é o autor e consumador da tua fé. Você já venceu, porque Ele é contigo. A luta vem, mas você diz, Senhor, eu estou fraquejando em alguma coisa, mas Senhor, Tu é comigo. E Ele diz, eu sou contigo. Tu não tem do que temer. Tu já venceu a tua luta. Creia nisso, porque o Senhor é fiel. E eu digo para você, vamos obedecer. Vamos crer, vamos ter fé. E a fé, agora é o último, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ver o milagre. Sem fé você não chega em lugar nenhum. A fé é que remove montanhas. Por isso eu digo para você nessa noite, através da fé, aquela viúva, ela obedeceu, ela creu e ela fez o melhor dela, porque ela teve fé que aquele homem, Elias, era um homem de Deus. Então eu digo para você nessa noite, dê lugar ao Espírito de Deus. Dê lugar ao Espírito de Deus. Deus tem coisas grandes para fazer na minha e na tua vida. Mauriceia, Deus manda dizer para você, meu amor, que tu és a menina dele. A luta vem, mas ele está segurando na tua mão. Ele diz que tu não tem do que pelejar. Ele diz que está à frente da tua batalha. Quantas vezes tu tem chorado? Quantas vezes tem gritado, dizendo para Deus, Deus, resolve. E Deus manda dizer para ti, Ele está à frente da tua luta. Ele está à frente da tua peleja. Mas tu só tem que crer e dizer para Ele, eis-me aqui. Porque nós não temos paciência. Nós queremos resolver na nossa força. E na nossa força, irmão, não vamos chegar em lugar nenhum. Mas se você estiver na força do Espírito, na unção de Deus, você vai vencer e vai ser vitorioso. Mas é preciso dizer para o Senhor, eu quero. É preciso dizer, sou obediente. É preciso dizer, eu tenho fé. E é preciso dizer, eis-me aqui.
para Deus fazer a obra, buscar em oração. Porque se não for assim, a vida não chega em lugar nenhum. Érica, Deus manda dizer para você, Érica, que Ele te ama. Ele te ama e quer coisas grandes contigo. Deus disse, afirma, filha, os teus caminhos na minha mão. Afirma os teus caminhos. O que tu tem medo, Deus vai tratar. E vai trazer um novo homem feito por Deus, segundo a vontade dele. Mas esteja também na peleja com ele, viu? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações no sininho.